Olá, muito boa tarde para você que acompanha o nosso programa. Agora é hora de ficar informado com as notícias da Câmara e de São José. Então, segue com a gente. Hoje, inclusive, vamos falar de um projeto do Parque Tecnológico que quer ajudar a resolver o problema de perda de água na cidade. Sabia que cerca de 40% de toda a água fornecida no nosso sistema de abastecimento são perdidos durante o processo de distribuição até as nossas casas? Problema sério, viu? E claro que tem muito mais informação. E para abrir o jornal de hoje, um recado sobre os cuidados domésticos. Sabe qual é um grande motivo de acidentes e acidentes sérios? Aquelas reformas que fazemos em casa sem orientação. Pessoal, o assunto é tão sério que em alguns casos uma pequena bobeira pode ser fatal. Por isso nós vamos te orientar sobre como garantir a sua segurança e da sua família quando for fazer alguma reforma. O principal, procure o apoio sempre de um profissional. Pode até parecer uma tarefa simples, mas as pequenas reformas feitas em casa, muitas vezes, se transformam num emaranhado de problemas, principalmente quando se trata de energia elétrica. E em muitos casos, os perigos estão mais próximos do que se imagina. Mais de 500 mortes causadas por eletricidade foram registradas em 2022. Todas elas resultados de acidentes domésticos. Na hora de realizar uma manutenção, quem tem experiência na área sabe a diferença que um profissional pode fazer. Teve um caso de incêndio mesmo em apartamento, por ter colocado onde não existia um cooktop, o pessoal colocar, e simplesmente puxar uma fiação dentro de uma junta de azulejo, com fio menor do que o dimensionado para aquele fogão. E isso causou incêndio. Com certeza um profissional qualificado, que tenha experiência. O Google ele só vai te instruir, mas não vai te informar certinho o que é segurança nesse serviço. O quadro de energia é um dos maiores exemplos desses perigos escondidos. Sistemas mais modernos, como esse, têm dispositivos de segurança que ajudam a evitar acidentes. O primeiro é o disjuntor geral, que pode ser desligado quando houver qualquer manutenção na rede elétrica. O segundo é o DPS, o dispositivo de proteção de surtos, que desarma sozinho caso haja uma descarga elétrica muito forte. E o último é o dispositivo diferencial residual, um nome técnico para um recurso de proteção contra choque e fuga de corrente. Para cada equipamento, para cada aparelho, para cada tomada simples que você vai ligar, a gente tem que pensar que essa carga ela vai sobrecarregar o sistema. Então, se a sua instalação já é antiga, já contém aqueles disjuntores antigos NEMA, aqueles pretos, né, que a gente usava antigamente, a gente já tem que tomar um cuidado redobrado. E aí sim chamar um profissional e dizer, estou querendo colocar essa tomada aqui, tem problema? Eu só vou ligar o cabinho do celular e tal. Geralmente não tem problema. Agora, vou colocar um aquecedor, tá frio, né? Vou colocar um aquecedorzinho aqui e tal. Esse tem aquecedor de 600 watts, que é o equivalente a uma geladeira, a um freezer. Então, a gente tem que tomar cuidado com aparelhos que parecem inofensivos. Ele pode realmente causar um dano na sua instalação e até causar um incêndio no seu quadro de energia. Para evitar qualquer tipo de acidente na hora de fazer mudanças na rede elétrica da casa, é preciso estar atento a alguns pontos importantes. Primeiro, ver se a carga que você vai instalar, esse equipamento novo, essa tomada nova, ela pode ser suportada pela instalação que você já tem. Para você saber disso, você precisa consultar a potência do equipamento e se você não tem esse conhecimento, você passa isso para um profissional da área. O número 2 seria você, na hora de fazer uma manutenção, por exemplo, se eu quero trocar uma tomada que já está meio antiga, está com um padrão antigo, né? Geralmente era aqueles 2, não tinha o terra. Você precisa desligar a instalação inteira e se certificar que realmente aquele ponto de energia está desligado. Então não adianta só desligar o disjuntor, você precisa verificar se não tem mais energia no local. Feito isso, aí, o passo 3 seria você se certificar que ninguém vai religar a instalação enquanto você está fazendo a manutenção. E os cuidados na hora dessas pequenas reformas não devem ficar só dentro de casa. Os fios que ficam do lado de fora também podem representar perigo. Na hora de subir no telhado ou fazer uma mudança na fachada da casa, por exemplo, também é preciso ter atenção redobrada. Alguns cuidados são indispensáveis, entre eles planejar a obra, atenção com a proximidade entre estruturas metálicas e fiações elétricas e, principalmente, ter um responsável técnico para a realização dos trabalhos.
As pessoas aproveitam o período seco, que não tem as chuvas, para intensificar aí o volume de obras, até para a gente fazer a parte externa, a parte da fachada, e isso pode vir a aumentar os incidentes aí com choques de energia elétrica. Por quê? Porque as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente na fachada, para olhar a proximidade da fachada com a rede elétrica da distribuidora. E aí esse perigo ele aumenta quando as pessoas estão em andaimes ou nas partes superiores das obras. E vale o lembrete. Caso haja qualquer problema com a rede elétrica, a distribuidora deve ser contatada. É importante que as pessoas se planejem com antecedência. Fazendo isso com antecedência, as pessoas têm tempo para fazer com calma essa avaliação de quais são os riscos, né, que estão ali no local da obra. E é importante que sempre que possível a pessoa tenha um especialista, um responsável técnico. Ele ajuda a fazer essa avaliação, ele fiscaliza a obra para minimizar exatamente a possibilidade de risco com choque elétrico. Caso tenha alguma obra que precisa de um afastamento da rede elétrica ou desenergizar, é importante que as pessoas contatem a distribuidora da sua região. Aqui na EDP nós estamos disponíveis através dos canais www.edponline.com.br ou através do nosso call center 0800 721 0123. E mudando um pouquinho de assunto, agora a gente fala de emprego aqui no Boletim. Aquela hora boa para quem busca uma oportunidade, hein? Vamos ver quais são as vagas de trabalho abertas na cidade? Olha só, confere na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de montador de divisórias, ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, auxiliar de pedreiro, auxiliar de planejamento de manutenção, auxiliar de manutenção predial, azulejista, camareira, carpinteiro, comprador, cozinheira, eletricista, encarregado de obras, inspetor de segurança veicular, mecânico de motores, GLP e diesel, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, operador de telemarketing, operador espargidor, orçamentista, pedreiro, pintor, pintor de eletrostática, profissionais na área de beleza, técnico de fogão, técnico de manutenção elétrica, técnico em eletromecânica e combustão, técnico em eletromecânica e vendedor externo. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E você sabia que as áreas verdes de uma cidade podem ser fundamentais para a nossa saúde? Pois é, a boa notícia é que São José é considerada uma das cidades mais arborizadas do país, então a gente tem uma vantagem. Mas o que mostra uma pesquisa de uma universidade brasileira é que os municípios com mais áreas verdes têm menos internação por doenças respiratórias. Interessante, né? E quem ajuda a gente a entender melhor é o repórter Marvin Pinho. Que tal começar o dia com uma caminhada pelo Parque da Cidade? Para muita gente, esse passeio matinal já virou rotina. É o caso da dona Sebastiana, que encontrou aqui a saúde física e mental. E a natureza, né? Melhor se você vai caminhar em lugar que tem muito movimento, poluição, então não compensa muito. E aqui é isso aqui, a natureza só. Só ar gostoso de você caminhar, a gente tem bastante amiga. O verde predominante por aqui atrai todos os públicos, seja para atividade física ou só para admirar a paisagem mesmo. E com tanta harmonia, fica difícil não se sentir bem. É um local espaçoso, arborizado e é plano. E eu faço minha atividade física, minha caminhada por aqui. Na hora de fugir do caos urbano em São José, além do Parque da Cidade, a população tem outros oásis verdes, como os parques Vicentina Aranha e Alberto Simões, além das praças públicas arborizadas, espaços de relaxamento e bem-estar. Mas mais do que isso, estudos acadêmicos têm mostrado que a natureza também ajuda na prevenção de doenças. Uma pesquisa da Universidade Católica do Paraná apontou que cidades com mais áreas verdes apresentam um número menor de internações hospitalares por questões respiratórias. Esse médico cardiologista explica que isso tem relação com a poluição sonora e visual, que também interferem na saúde emocional. Estar num ambiente em que você tem uma harmonia, né, na questão visual, consegue contemplar os sons da natureza,
Hoje em dia, a meditação, o mindfulness, todas essas técnicas que nos traz um relaxamento, isso a gente ganha muito estando em ambientes arborizados, ambientes livres da contaminação, da poluição visual, poluição sonora. Segundo a OMS, 99% da população mundial respira um ar que excede os limites de qualidade recomendados. E os problemas de saúde causados pela falta de locais arborizados viraram até mesmo uma síndrome, a síndrome do déficit de natureza. A questão do pós-pandemia, se voltou-se muito a atenção para a saúde do humor, né? As ansiedades, as depressões, isso assolando também todas as classes etárias, inclusive as nossas crianças. E observou-se que aquelas que têm mais contato com a natureza, de alguma forma isso desperta uma qualidade de humor diferente nessas crianças. Isso não é exclusivo da classe pediátrica, todas as classes etárias irão se beneficiar com o contato com a natureza, mas essa síndrome sim tem sido descrita e com muita ênfase na pediatria. Hoje esses diagnósticos estão mais distantes dos joseenses. Nesse ano, São José foi reconhecida pela 4ª vez seguida como uma das cidades mais arborizadas do país, segundo o programa Tree Cities of the World. O ranking da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, junto à Fundação Arbor Day, leva em conta o comprometimento em gerenciar e expandir florestas urbanas. Segundo o diretor de gestão ambiental, o plantio consciente de árvores faz parte do Plano Municipal de Arborização. Nós estamos colocando em prática já há algum tempo o Plano Municipal de Arborização Urbana, que prevê o plantio de 55 mil mudas de árvores. Nós contratamos agora o plantio de 5 mil mudas de árvores para serem implantadas. Está ocorrendo agora, nesse momento, nos bairros do Jardim Alvorada, Chácaras Reunidas e o próximo bairro a receber é o Oriente, como receberão também os demais bairros de nossa cidade. Uma forma de tornar esse trabalho mais colaborativo é fazer a conscientização florescer através da informação. Os QR Codes, colocados nas árvores, mostram dados como nome popular, científico e altura de mais de 9 mil exemplares espalhados pela cidade. Essa, por exemplo, é uma grevilha anã, de 2,5 metros, que pode até mesmo dar flores. O munícipe pode solicitar, através do telefone 156, o plantio de uma muda de árvore na frente da sua casa. Nós temos uma equipe capacitada que vai até o local, verifica se tem interferências de fiação, boca de lobo, outros atributos que possam dificultar ali o plantio da árvore. Aí nós selecionamos, dentre as 67 espécies próprias para a área urbana, a que melhor se encaixa na frente daquele imóvel. E se uma cidade mais arborizada reflete em mais saúde, a intenção é que a gestão pública de todo o país se conscientize sobre a importância de garantirmos mais áreas verdes urbanas. A saúde agradece. Segundo a OMS, mais de 4 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças respiratórias. E poder evitar isso a partir da arborização é um ganho não só para a saúde pública, mas para o meio ambiente. Para esse ambientalista, o planejamento deve ser feito a longo prazo. Uma rua que tem árvores que não podem ser árvores frondosas, árvores de meio porte, que nós chamamos arbóreas, são árvores ideais, porque elas conservam a quantidade de ar que flui nessa rua, ela conserva a temperatura dessa rua e ela conserva uma coisa importante, sombra para os seus habitantes. Eu acho que toda a ação for feita para o meio ambiente, o que eu chamo de só ambiente construído, deve ser planejado, deve ser executado de uma forma que envolva profissionais competentes na área, para que possa auxiliar o poder público na elaboração do seu planejamento arbóreo da cidade. E ainda sobre a importância do meio ambiente na nossa vida, eu te pergunto, o que você tem feito para contribuir com os nossos recursos naturais, principalmente a água? Atitudes simples do dia a dia são fundamentais para evitar o desperdício. E sabe qual é outro problema grave
a perda de água no processo de distribuição para as nossas casas. Para tentar amenizar esse problema, o Parque Tecnológico está elaborando um estudo que vai monitorar em tempo real o sistema de abastecimento de água para corrigir esse problema. Legal, né? É o que a gente confere agora. Escassez. Falta de um bem em relação à sua necessidade. Essa é uma das definições da palavra no dicionário de língua portuguesa. A mesma que se dá a um bem precioso, a exemplo da água, que é finita. Como lembra o porta-voz da Sabesp. Ele ressalta a importância do uso consciente, já que, apesar de abundante na nossa região, se não cuidarmos, podemos sofrer com a falta de água. A gente tem que lembrar que a água em si é um bem muito precioso que não pode ser desperdiçado. E o uso consciente no dia a dia é muito importante para que esse recurso seja sempre preservado e utilizado com consciência. Para isso é importante lembrar de não deixar a torneira aberta, evitar lavar piso e garagem com torneira aberta, com a mangueira, evitar esses usos que podem ser substituídos por formas mais conscientes. 2.000 litros de água por segundo são tratados aqui nessa estação da Sabesp, em São José dos Campos. Agora, tratar toda essa água ainda é mais simples do que reduzir perdas. Da estação, a água segue para 80% dos imóveis da cidade. O restante do abastecimento vem de águas subterrâneas. Elas percorrem quilômetros de tubos até chegar nas nossas casas. Um caminho que muitas vezes esconde um problema sério: a perda de água. Um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil mostrou que, em 2021, São José dos Campos perdeu mais de 40% de toda a água no processo de distribuição. Isso equivale ao volume de quase 8.000 piscinas olímpicas jogado fora todos os dias. Hoje, os números estão melhores, mas longe do razoável. Segundo a Sabesp, no ano passado, o índice de perdas caiu para 35%. É uma perda de difícil detecção em que não há um trabalho direto, não é possível fazer um trabalho direto de substituição de redes, porque é um número que existe em todos os sistemas de distribuição de água do mundo e que é onde chega no nosso nível econômico de perdas. Até em que momento vale a pena o investimento, em que o investimento para a redução de perdas traz mais benefício do que aquele valor que está sendo gasto para que seja feito. Segundo este geólogo e representante do Comitê de Bacias, as perdas e vazamentos podem ser explicados pelas condições da rede de distribuição. Algumas usadas na cidade têm cerca de 30 anos. No geral, o tempo de vida útil de uma tubulação não passa de 25 anos. Tem que ser corrigido, né? E a preocupação do gerenciamento das águas, gerenciamento dos recursos hídricos, uma das maiores preocupações é o uso racional. A gente precisa racionalizar o uso. Vivemos, né, todos lembram da crise de água de 2014 e 2015, como foi séria, como é que ficou a situação de São Paulo. Então, a gente tem que prevenir, né? Tem que utilizar essa água de uma forma racional para que todos os usos, todos os usuários de todos os setores, abastecimento, indústria, agricultura, que todos possam ter essa água garantida no futuro. Para tentar sanar esses problemas de distribuição de água, o Parque Tecnológico, em parceria com o Comitê de Bacias, está desenvolvendo um projeto de monitoramento de perdas de água em municípios abastecidos pelo Paraíba do Sul, utilizando inteligência artificial. A proposta vai funcionar a partir do monitoramento em tempo real do sistema de abastecimento de água. A ideia é mapear as redes e tubulações por meio de um software de computador auxiliado por sensores inteligentes. O primeiro passo é conhecer a situação de cada município. Tem a água medida, tem hidrômetro nesses municípios? Muitos não têm. Na nossa região, que estamos aqui entre Rio e São Paulo, nós temos municípios pequenos aqui na região, não operados pela Sabesp,
que não tem hidrômetro, a água não é medida, né? Então, se aquela casa, se tem um problema de um vazamento na torneira dentro daquela casa, o pessoal não paga água, é uma taxa anual irrisória. Então, por que corrigir, né? Vai preocupar com outras coisas, não preocupa com o vazamento que tem dentro da sua casa. Então, tudo isso é que precisa ser atacado, ser corrigido. A princípio, o projeto desenvolvido aqui vai ser levado para 3 cidades da região: Cunha, Areias e Guaratinguetá. Será um investimento de 4 milhões de reais. A meta é identificar e reduzir as falhas já a partir desse ano, para chegar ao índice máximo de perdas de 20%. E as perdas de água potável nas tubulações são a principal causa de desperdício hídrico em São José, causando um problema muito maior do que o desperdício doméstico, que também tem que ser evitado. Na crise de 14, 15, né, que tivemos, era muito comum jogar uma responsabilidade muito grande, né, para o que a gente chama Dona Maria, né, que é a dona de casa, na medida em que eram detectados alguns problemas mesmo, né? Isso aí existe, quer dizer, às vezes a pessoa que está ali lavando a calçada não tem muita noção de que não pode usar uma mangueira d'água como uma vassoura hidráulica, né? Você tem que saber como é que você lava a sua calçada, aproveitar as águas da máquina de lavar, isso tudo é fundamental. Mas não podemos dizer que ela seja a maior responsável pelo problema do desperdício, né? Porque na medida que os municípios, alguns, né, têm altos índices de perda, então você tem que atacar os 2 problemas, conscientizar a dona de casa para usar melhor a água, para não desperdiçar, porque faz falta, mas também o setor público, né, os municípios, as cidades, têm que fazer a sua parte, que é a mais relevante, né? Se diminuir o índice de perda, é mais relevante do que culpar a dona de casa pelo desperdício. E os monumentos históricos da nossa aviação, que estão expostos lá no Parque Santos Dumont, vão passar por restaurações. A proposta é deixar a réplica do avião 14 bis, o protótipo do avião Bandeirante e as maquetes dos foguetes novinhos em folha. Todo o trabalho está sendo executado a partir de uma parceria entre a Prefeitura e o DCTA. E quem vai explicar melhor para a gente é a Tati Vilela. Muito boa tarde, Tati. Desde o início do mês estão acontecendo aqui os reparos nos monumentos aqui do Parque Santos Dumont, na região central da cidade, com o objetivo de conservar, então, a manutenção desses equipamentos, desses exemplares aeronáuticos. Sobre esse assunto, eu converso com o Ricardo Minoro, que é secretário de manutenção aqui da cidade. Muito boa tarde, Ricardo. Qual que é o objetivo principal, então, desta iniciativa? Muito boa tarde a todos. É muito importante, sem dúvida, uma vez que há uma parceria nesse trabalho, né? O DCTA realizando o trabalho, né? Eles têm o know-how do serviço. E nós com o material, fornecendo material e todos os equipamentos necessários para esses reparos, né? Em todos os monumentos. O CTA, eles têm essa essência, esse conhecimento, né, dos equipamentos aqui, seja do 14 bis, do sonda, né, do avião. Então, é aproveitar, unir útil ao agradável, né, com o nosso material e equipamentos e a mão de obra do DCTA. Então, é uma parceria muito importante, né? Nós, Secretaria de Manutenção, temos a obrigação, temos o viés de manutenção, né, na cidade como um todo, no parque especificamente aqui, Santos Dumont, fazemos toda a manutenção de todo o ajardinamento. De quanto em quanto tempo? Isso é diariamente, nós realizamos manutenção do Parque Santos Dumont, mas especificamente esse equipamento, o DCTA com o seu know-how, realmente está sendo muito boa essa parceria, uma vez que eles têm conhecimento no ramo. Qual que é a importância desse parque aqui para a cidade? Vamos falar um pouquinho sobre, né, os frequentadores aqui, enfim, diversos moradores. É o parque mais antigo da cidade, não é isso? Exatamente. O Parque Santos Dumont é o parque mais antigo, ele tem mais de 50 anos, né? Ele foi fundado em 1971, então ele já é um parque muito bem consolidado, muito conhecido na cidade. Eu posso dizer que é o mais conhecido até na cidade. Então, a gente tem um carinho muito importante de mantê-lo bonito e os equipamentos e a cidade merece, né? Aproveitando até o aniversário da cidade, São José dos Campos terá todos os monumentos aí, todos reformados.
Até o aniversário da cidade vai estar tudo pronto, então. Sim, sim, a nossa intenção até o aniversário está entregue para a população. Então vamos fazer um convite para quem for vir aqui frequentar, visitar o parque no dia do aniversário da cidade, principalmente. Sim, sim, o parque está aberto para a população todos os dias, né? Sábados, domingos e feriados, aberto para a população. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso boletim na TV Câmara. O Parque Santos Dumont é um dos cartões postais aqui da cidade, o parque mais antigo, então, fundado em 1971. Guerra, eu volto com você à redação. Muito obrigado, Tati, pelas informações. E a gente vai voltar a falar desse assunto mais próximo do aniversário da cidade, hein, para saber como que ficou. E como será que vai ficar o tempo na tarde de hoje e amanhã, hein? Vamos ver na nossa previsão? A tarde de hoje promete ser ensolarada, com algumas nuvens e pouca possibilidade de chuva. A máxima é de 27 graus e a mínima de 14. E amanhã, quinta-feira, o dia deve ser mais quente, com máxima que pode chegar a 30 graus. Durante a tarde, se alternam momentos nublados e de sol pleno. A mínima esperada é de 18 graus. Bom, agora a gente se despede do boletim. Quero agradecer pela companhia. Lembrando que todo o nosso conteúdo você também acompanha nas nossas redes sociais, nesses endereços que estão aparecendo aqui na tela. Vai lá, curte e compartilhe o nosso trabalho. Deixe também uma sugestão pra gente. Então é isso, nós voltamos a nos encontrar na quinta-feira. Um abraço!